E aí, meu povo, esperar as pessoas entrarem aí pra gente começar. Mamari! Esperar a galera entrar aí pra gente começar. Maravilhosa, eu tô amando suas lives, viu? Aqui você fez com Ju, então, Juliana, top demais. Quando eu crescer, eu quero ser igual a vocês. Deixa a galera chegar. Mai Cavalcante. Oi, Mai. Mai também tem um Instagram aí muito massa, né? Das mães de crianças autistas. Um projeto muito bacana também. Depois sigam lá. O projeto dela também é muito bacana. Carlinha, maravilhosa. Como eu estava falando, o projeto de Mai aí, Cavalcante, também é muito bacana. Depois você coloca seu arroba aí, Mai, pra galera te seguir, que seu projeto também é muito abrangente, né? É muito massa. Rafa, sempre presente nas minhas lives. Deixa eu convidar aqui. Gente, deixa eu falar uma coisa aqui com vocês, muito importante. Algumas lives elas estão caindo devido, né, a muita gente está acessando e tal. Mas aí se cair eu vou voltar, vou continuar. E também outra coisa, tem um certo momento da live que alguns comentários eles param de aparecer pra gente. Então, para que isso não ocorra, vocês podem comentar normalmente, certo? Mas aí vocês também têm uma caixinha de perguntas aqui logo do lado, com interrogações, que vocês podem mandar a pergunta direta, certo? Pronto, aí Mai mandou já o arroba, ó. Mães Autismo, é muito massa. Leide já entrou. Manda um convite pra mim, Leide, pra gente começar. Aí, gente, o Mai colocou o arroba, sigam aí, Mães Autismo. É um projeto muito bacana mesmo. Eu conheci Mai Cavalcante em uma palestra em Salvador. A gente só se conhecia pelo Instagram. E aí acabei esbarrando com ela. Foi até numa palestra de... Foi muito bacana. Bom, gente, deixa a Leide entrar aí para eu começar a falar do que vai ser essa live. Essa live hoje é muito especial. Ô, lindos! Estão conseguindo me ouvir? Sim, perfeito. E vocês? Também. Então tudo Bom, jóia. para quem está entrando aí agora, eu convidei Leide para fazer essa live, inclusive muito especial. Estou me sentindo honrada, né, porque Igor é muito famoso, maravilhoso, sou fã. E assim, eu resolvi fazer essa live no intuito de quê? A gente sempre fala de autismo infantil, né? De estimulação precoce, de tudo voltado mais para o autismo infantil. Mas esses autistas, eles crescem, né? Então a gente precisa saber como é essas fases do crescimento do autista, né? Como é passar pela adolescência, como é chegar nessa fase adulta, quais são as transformações, né? Se teve algum certo tipo de barreiras, né, de bullying, de preconceito, algumas dificuldades. Também pela questão que antes, né, quando o Leide com certeza recebeu o diagnóstico, não tinha tanta informação como a gente tem hoje, né? Não tinha tanta acessibilidade. Então, vou deixar a Leide aí se apresentar, porque vocês que estão aqui na live já me conhecem, né? Sou mediadora de autistas e sempre estou fazendo algumas lives para a gente ajudar, né, aí as pessoas a levar mais informação, porque eu acho que o autismo ele precisa disso, ele precisa de voz. Quanto mais se fala, melhor. Então, a palavra é sua, Leite. Se apresente Igor, e fala um pouquinho da história. Como foi, né, receber esse diagnóstico de Igor, como é que tem sido, como era antigamente, se você viu algumas mudanças, né, de antes para cá, e sejam bem-vindos. Primeiro agradecer, né? Obrigada pelo convite.
A honra é nossa de estarmos aqui participando dessa live de um tema que para nós é super importante, né? Aqui do meu lado é o Igor, eu sou a mãe dele, Marleide Nogueira. Eu sou mãe de um autista adulto. O Igor tem quantos anos? 24, vou fazer 25 no dia 22 de maio. 22 de maio, tá pertinho o aniversário dele. Vamos bater um parabéns virtual. Pois bem, a gente, assim, quando a gente vai falar sobre autismo há 20 anos atrás, né? Onde não se falava de autismo como se fala hoje, onde tem os espaços, hoje nós temos espaços para discutir a respeito de autismo. Afinal, estamos num espaço como esse, né? Tecnológico, uma live, né? Então, naquela época, não se falava de autismo, não tinha espaços como esse. Eu me sentia extremamente só, né? Para vocês terem uma ideia, eu achava que eu era a única mãe a ter um filho com autismo. Porque quando eu obtive o diagnóstico dele, para mim foi extremamente assim, complicado, porque eu ia nos locais para a gente fazer as intervenções. E eu percebi assim, eu não identificava outros autistas. E o pior, eu achava que eles morriam cedo, porque eu não via um autista adulto. E isso me angustiava bastante. E a gente percebe que há uma escassez de estudos sobre o processo de envelhecimento dessa população, né? Dessas pessoas que estão dentro do TEA. Porque, afinal, eles envelhecem, né? Há um processo de crescimento para eles. Então, há uma escassez, eu observo isso, né, de estudos voltados justamente para esse processo de envelhecimento. E aí a gente vê, né, que não há dados oficiais, dados demográficos brasileiros, né, para apontar para essa realidade de quantos nós somos, né, e a partir daí gerarem políticas públicas. Então, tudo isso, de fato, me preocupa, porque nós existimos. Né? Nós existimos. E sabemos que os autistas, eles nascem, crescem... reproduzem, envelhecem e morrem. Pois é. Isso aí. Né? Então, a gente sabe da longevidade dessa população. E isso, para mim, é um alívio, né? Porque até então eu achava que eles não chegavam em uma fase adulta, eles não chegavam nem tampouco na velhice, né? Então, eu percebo uma escassez nessa área, nessa fase do processo de envelhecimento, e a gente, como mãe, a gente tenta buscar, porque eu defendo que nós, como família, a gente tem que justamente sair dessa posição de vitimismo, né, de ser vítima dessa sociedade que é tão preconceituosa, excludente, e a gente começar a ocupar espaços mesmo, de se empoderar, né? Então, aí buscar conhecimento, entender tudo isso. Então, eu não sou especialista em nada, tá? Mas eu sou uma mãe que procura compreender esse universo, né? Entender. Então, eu sempre busco informações, e eu observei isso, que há uma escassez desse processo de envelhecimento. Já eu achei artigos em inglês, lá do Canadá, dos países da Europa, mas aqui do Brasil eu não encontrei nada. Se alguém souber de algum artigo, algum documento que fale sobre essa questão do autismo, né, desse processo que quando a gente fala processo de envelhecimento, é englobando a fase adulta e principalmente a fase idosa, tá? Que não se fala absolutamente nada, né? Onde estão os nossos autistas idosos, né? Então, assim, a gente sabe das dificuldades daquela época, até mesmo para o diagnóstico, que muitos diagnósticos foram tardios, né? Justamente porque não tinham os profissionais que nós temos hoje. Então, e não se falava de autismo, eu não sabia. Hoje nós temos grupos de rede de apoio, né, em um WhatsApp, a gente chega na internet, a gente coloca autismo, aparece uma bateria de informações. Mas naquela época não tinha. Né? Então, eu me sentia muito sozinha, sem saber o que fazer, sem compreender o que é o autismo. E quando eu identifiquei aos 3 anos de idade que tinha alguma coisa diferente no Igor, foi uma luta para mim, uma luta que levou 4 anos para tentar compreender o que é que meu filho tinha. Então, era um entra e sai de consultório
E muitas vezes eu saía em desespero, porque muitos profissionais apontavam coisas que no comportamento diário do Igor, e toda mãe conhece muito bem o seu filho, eu não conseguia identificar aquelas características daquela tal síndrome, daquele tal transtorno que o profissional falava. E isso me angustiava, porque eu botei uma coisa na minha cabeça. Independente do que viesse de lá, que fosse o diagnóstico, eu botei na minha cabeça que eu iria ajudar o meu filho de qualquer forma. Claro. Me diga uma Se coisa. deixar, eu falo bastante. Me diga uma coisa. Hoje a gente sabe que a gente tem uma gama aí de intervenções, né? Para o autismo. Vários tipos de intervenções, de terapias. Você acha que se antes você tivesse mais acesso a essas terapias, o desenvolvimento de Igor poderia ser melhor? Ah, sem dúvida. Sem dúvida. A gente chegou a buscar, né? Mas a gente sabe que naquele período não tinha a assistência que nós temos hoje, né? Então, eu lembro que eu cheguei aí, e eu lembro que eu cheguei aí até em um instituto que foi aqui próximo do Engenho Velho de Brotas. É o Instituto Guanabara, e não está mais lá. Eu nem sei onde eles estão mais. E aí eu lembro que chegando lá, foi para fazer uma terapia em grupo. E eu lembro que eu encontrei lá algumas pessoas com outros tipos de deficiência, né? Aí eu lembro que eu vi um rapaz que ele estava em movimentos, pegando assim nas partes íntimas, né? Colocando para fora e fazendo aqueles movimentos. Eu vi uma desordem assim naquele local. E isso me assustou bastante porque eu fiquei pensando, meu Deus, meu filho vai crescer, ele vai se tornar... É como se ele fosse um reflexo, sabe? Que eu olhei e disse, será que meu filho vai ficar assim, vai se comportar assim? Né? Será que não tem um outro caminho, uma outra chance da gente poder trilhar com o Igor? Então, assim, a realidade naquela época foi muito chocante. Porque a gente não via, como eu falei, né? A gente não tinha acessos, né, a informações como nós temos hoje, e a gente não sabia de casos. O que tinha era o que o médico falava, mas que eu era um pouquinho teimosa, né? Eu bati de frente muitas vezes com algumas questões, né? Algumas palavras de médico, palavras condenatórias, eu coloco assim, porque eu sempre digo, o diagnóstico, ok, eu aceito, eu busquei. O diagnóstico, ele dá um caminho, ele descortina, ele cria possibilidades de você reescrever a história. Agora, prognóstico, sinceramente, é complicado. Então, eu bati muito de frente com muitos prognósticos. Então, naquele período, a gente não tinha as intervenções que nós temos hoje, tá? Então, era realmente muito complicado. E outra coisa, você falou uma coisa importante do diagnóstico, né? Porque ele, da mesma forma que ele norteia também, ele desnorteia para vocês que são mães, né? Principalmente antes, que você não tinha tanto acesso à informação como a gente tem hoje. Eu deixei uma caixinha de perguntas, Leide, e aí algumas pessoas fizeram algumas perguntas. E aí eu vou fazendo aos poucos e se surgirem, a gente vai respondendo depois. A gente vai responder. Certo? Tá. Certo. Perguntaram aqui para você. Quando foi descoberto o autismo de Igor, quais foram as terapias que ele fez e faz até hoje para ajudar no seu desenvolvimento? Foi uma pergunta aí de Carlinha. Como é o nome dela? Você conseguiu entender a pergunta? Entendi. Qual é o nome da pessoa que fez a pergunta? Carlinha, ela está sempre presente aí nas lives. Oi, Carla. Sim, repita aí a pergunta de que... Como foi, né? Isso, como foi descoberto se Igor tinha terapia antes e se hoje, se ele ainda faz algum tipo de terapia para ajudar no desenvolvimento dele. Tá. Eu identifiquei que tinha alguma coisa diferente no Igor aos 3 anos, tá? Que ele não respondia a estímulos, era dado ao isolamento e ele tinha uns gestos repetitivos assim muito intensos. E aí eu identifiquei que tinha alguma coisa diferente no Igor e eu levei 4 anos para obter o diagnóstico. Então foi aos 7 anos que a gente teve o diagnóstico do Igor. Eu lembro que naquele período eu não sabia o que fazer, eu não sabia os locais, eu não sabia qual era o tipo de tratamento, apesar que o neuropediatra da época direcionou,
mas ele direcionou, mas ele não deu os lugares. Eu estou achando bárbaro isso, porque como a gente faz palestra, a gente não detalha algumas coisas. A gente está falando de coisas que a gente não fala em palestras. Eu estou achando bárbaro isso, porque está trazendo à memória situações que normalmente a gente não fala. Sim. Né? Então, eu lembro que naquele período, o neuropediatra ele não nos orientou os profissionais, o local que a gente deveria estar procurando. E aí ele falou, né, do tratamento e tal, e aí foi em busca nossa, atrás de um local que pudesse atender o Igor, dentro daquela gama de profissionais que ele passou para a gente. Sim. Aí eu lembro que a gente chegou aí na PAI, o Igor fez uma chamada avaliação diagnóstica. Nessa avaliação, nesse período, o Igor, ele tinha muita dificuldade na fala, ele tinha uma fala fragmentada. Ele não me chamava pelo nome, ele me chamava de minha mãe da Silva. E aí vem a complexidade do autismo, né? Que cada autista é um autista, tem um jeito. Além de ter a versão a toque, de não tocar e beijar no meu filho, o meu filho não me chamava de mãe. Ele tinha a fala fragmentada e quando ele expressava, ele falava minha mãe da Silva. E aí eu lembro que ele fez essa avaliação diagnóstica, passou por vários profissionais e na minha cabeça ele estava ali para fazer o tratamento, né? Todo esse contato com os profissionais. E aí, depois que ele passou por toda aquela gama de profissional, veio o relatório dele falando, que até hoje eu guardo, que foi algo assim muito chocante para mim, mas que o resultado daquela avaliação diagnóstica colocou que o Igor não estava apto a ficar na escola da PAI. E não foi nem isso que a gente quis buscar na época. A gente buscou justamente esse tal tratamento que o neuropediatra fez. E eu estou relatando isso para vocês verem como a gente ficou batendo cabeça, a gente não sabia o que fazer. E a única referência que nós tínhamos de tratamento, de uma instituição que pudesse acolher uma pessoa com deficiência, né? Acolhia pessoas com síndrome de Down. Eu disse, acho que é próximo do síndrome de Down. Então, vamos na PAI. Aí, chegando lá, a gente viu que tinha toda uma gama de profissional, que aquele neuropediatra orientou e disse, então, vamos fazer isso aí. E aí, a gente foi, quando deu entrada lá, fez essa avaliação diagnóstica, eu achava que o Igor ia continuar o tratamento lá, e aí veio essa resposta. Então, assim, o Igor, naquele período, foi muito difícil, foi quando a gente partiu para uma psiquiatra, eu lembro de doutora Ana Regina, né, que o Igor fez umas avaliações com ela, passou por algumas psicólogas naquele período. Briguei muito com psicólogas, briguei demais, porque o Igor começou a adquirir em todo esse processo manias, né? Focava em um assunto só e toda hora ficava falando daquele mesmo assunto. E eu lembro que ele pegou uma fissura por atores de novela. E o tempo inteiro ele falava da novela que aquele ator fez, com quem ele era casado, o ano que ele nasceu, quantos filhos ele tem, quantos casamentos ele teve, a novela de que ano, e era a mesma, sabe, batendo naquele mesmo assunto. E aí eu comecei a pensar, eu falei, caramba, eu preciso abrir um leque de assuntos comigo. A gente não pode ficar batendo um tempo nesse mesmo assunto. E aí eu ficava pensando, como é que vai ser meu filho daqui a alguns anos? Um dia eu vou partir, ele vai ficar. Eu preciso fazer alguma coisa para mudar essa realidade, porque era pesado. Eu, como mãe, como tenho um amor incondicional, eu me sentia cansada, porque era aquele mesmo assunto. E aí, um dia eu falando com a psicóloga, eu falei, olha, vamos abrir um leque de assuntos comigo, porque realmente está pesado, está chato, se torna chato. Vamos ver se ele consegue desenvolver em outras coisas, em outros assuntos. E aí ela chegou para mim e falou, não, a gente tem que focar no que ele gosta. Aí pronto, eu bati boca e aí não deu muito certo. Eu disse, olha, não vai dar certo esse negócio, vamos sair. E por um bom tempo eu fui a psicóloga do Igor. Eu fui me virando como psicóloga do Igor, administrando a situação. Foi quando chegou o esporte na vida dele. Que aí eu sempre digo que o esporte é uma ferramenta, uma terapia para o Igor.
sabe? E hoje eu defendo que a atividade física e o esporte sejam incluído nesse processo de tratamento do autista. Com quantos E hoje anos ele não tem Igor começou a acompanhamento, praticar? tá? Hoje ele não tem acompanhamento assim, não. Certo. Quando foi a idade? Qual foi a idade de Igor que ele começou a praticar esporte? Foi Aí, um com 18 anos. adulto. Aí vem uma questão, me permita, viu, Carol, falar, né? Aí vem uma questão que nos surpreende. Porque Igor, aos 18 anos, a gente sempre pensa assim, quanto mais cedo, e é verdade, Sim, as intervenções, melhor para o desenvolvimento. É uma grande sim. verdade. Né? Mas aí chegam os autistas adultos que não tiveram aquela oportunidade, né? Porque veio de uma época onde não tinha os profissionais que nós temos hoje. Isso. Né? Então, assim, que não teve uma família que buscou o espaço, que tentou entender, compreender, mas que aceitou aquela situação e aquele autista não teve a oportunidade que muitos têm hoje. Então, assim, aí que acha assim, é um autista adulto, não tem muito o que fazer, fazer algumas intervenções e acabou, não gera uma expectativa como geraria em uma criança autista, né? Pois Sim. o Igor com 18 anos entrou em um esporte, que foi o jiu-jitsu, e teve o desempenho que ele tem hoje. E um desenvolvimento gigante, né? Porque o Igor tinha aversão a toque, dificuldade na coordenação motora, o Igor ficava batendo de uma parede a outra, com gestos repetitivos intensos, e eu sei que quem está participando dessa live aí são muitas mães também, né? Então tá compreendendo Sim, o que eu estou falando. Né? Um Igor não conseguir sentar na frente de uma TV e assistir um filme do início ao fim. Então, essa era a minha realidade, né? De um autista adulto dentro de casa. E, de repente, o jiu-jitsu entrou, o esporte entrou junto com a atividade física e fez todo esse movimento radical. O Igor já dentro da fase adulta, aos 18 anos de idade. Então, assim, é o acreditar mesmo, sabe? Eu acho que nunca é tarde para acreditar e para desenvolver ações, atividades para o desenvolvimento desse autista. sim. E muitas vezes as pessoas ficam presas às intervenções por meio de remédio ou por aquelas intervenções que são mais aceitas por todo mundo. E aí vem o esporte, entra na vida de Igor como a maior intervenção e talvez a melhor, né? Que eu tenho visto até hoje, que é o esporte que acabou ajudando ele aí nas atividades, né? No comportamento dele, no desenvolvimento dele. Isso é muito bom para as outras mães entenderem que as intervenções, elas não têm uma intervenção a ser usada para todo mundo. Isso vai depender do comportamento do sujeito. Como Igor aí é um exemplo do esporte na vida dele, né, Igor? Isso. E já é comprovado cientificamente os benefícios do esporte, tá? Tanto os benefícios do esporte como da atividade física. E a gente já tem, a gente conhece pessoas, eu lembro que quando o Igor entrou no jiu-jitsu, eu lembro que eu fui uma das primeiras a dizer que era loucura, né? Eu disse, Igor vai ficar agressivo, eu tinha uma visão totalmente equivocada, errada das artes marciais. Eu achava que ele ia se tornar uma pessoa agressiva, e aí eu lembro que eu disse, não vai dar certo esse negócio, Igor tem aversão a toque, e eu fui buscar, porque eu sempre fui uma mãe de buscar o conhecimento, de entender. E eu lembro que eu falei assim, será que tem alguma coisa que fale sobre autismo e jiu-jitsu? E aí eu joguei lá na internet e eu achei a história de um menino maravilhoso chamado Kenzo Karakawa. Quem puder ir lá pesquisar. O Kenzo é uma criança que hoje é uma adolescente. Ele tem 15 anos. Kenzo tem 15 anos. A gente teve a oportunidade de conhecer o Kenzo. O Kenzo, ele mora hoje no Japão. É um brasileiro, mas a família toda mora no Japão. E aí eu comecei a ler os benefícios, como foi que o jiu-jitsu ajudou o Kenzo. E o pai dele, o Io Karakawa, relatou como foi esse processo. De repente eu falei, meu Deus, eu não tô doida não. Se deu certo com o Kenzo, pode dar com o Igor. O Igor tá gostando desse tal de jiu-jitsu. E dito e certo. E aí houve uma evolução fantástica, que não mudou só a história do Igor, mudou a história da nossa família. Claro, de todo mundo. Agora tem uma pergunta para Igor. O que é, Igor, mais difícil hoje para você? Ou antes, você pode falar do antes também, em ser autista.
tem alguma dificuldade maior, que você se sinta diferente dos outros? Alguma coisa que te incomode? Não. Ele disse que, falei, Antes eu não conseguia interagir com as pessoas, não falava com as pessoas, batia palmas também, falava sozinho. Também, quando eu comecei o jiu-jitsu, eu comecei a desenvolver bem aí com o esporte, fazendo musculação. Era gordinho, eu pesava 86 quilos. Eu agora estou com 74 quilos. agora é importante Arrasou. assim, Felipe, é importante colocar assim, que antes ele tinha uma certa dificuldade, tanto que muitas vezes ele chegava para mim, quando ele chegava da escola, e dizia que não gostava de ser autista, que ser autista era ruim. Por quê? Porque ele passou por um processo muito desumano de bullying, né, na escola. Então ele culpava, muitas vezes ele culpou a condição dele como autista por ele estar passando por aquela situação, por ele não ser aceito pelos coleguinhas. Então, foi um processo muito difícil de mostrar para ele que ele está dentro da condição, sim, e que não é ruim isso, filho, não é. É a sua identidade, é você. E mostrar os potenciais dele, né? Então, assim, foi muito jogo de cintura, mas por muitos momentos. Hoje não, hoje ele faz questão de dizer eu sou autista e ainda mais ele ainda fala com orgulho, eu sou ativista. Então, mas antes foi Ótimo. difícil, por causa desse processo de exclusão da sociedade. Você tocou nessa questão do bullying, eu acho muito importante, porque eu acredito que, infelizmente, para a sociedade que a gente vive ainda hoje, eu acho que todo sujeito que ele tem autismo, ele acaba passando por essa situação, em algum momento da vida, né? E é por isso que é importante essa rede de apoio, né? Dos pais, dos familiares, e mostrar o quanto é bom, né? Ter essa condição que, na verdade, é o que eu sempre falo. Se todo mundo fosse autista, eu acho que o mundo seria melhor, né? Porque eles veem as São coisas seres humanos de um jeito mais... evoluídos, Carol. Eles veem as coisas de um jeito mais puro, né? Mais claro, coisas que a gente não vê. Então eu digo sempre que se o mundo ele fosse azul, né? Se ele fosse autista, acho que ele seria muito mais humano. Tem outra questão também, agora é para você, Leide, que perguntaram aqui. Igor teve alguma dificuldade para falar? Acho que você já falou até um pouquinho antes em relação a isso. Teve. E o Igor, na verdade, era não verbal, né? Que foi uma das Sim. coisas também que me chamou a atenção aos 3 anos de idade, que o Igor ainda não falava. E naquele período eu lembro que muita gente falava assim, ele fala, é normal falar tarde. Eu lembro que teve familiares, né, que chegou, bota um pinto na boca e deixa piar, e aí ele fala, esses mitos, né, de antigamente. Mas o Igor, aos 3 anos, ainda não falava. E aí eu lembro que quando a gente recebeu o diagnóstico, foi quando o Igor estava em um processo de frases fragmentadas, né? Ele não, mas uma frase simples, como pedir um copo de água, ele tinha uma grande dificuldade. Sim. Então, ele passou a se expressar de forma muito fragmentada, né? E o interessante é que, além da fala fragmentada, o Igor fazia desenhos também fragmentados, cortados em quadrinhos, né? Fazia os riscos, eram os quadradinhos. E aí eu lembro que todo desenho que ele fazia tinha de ser dessa forma. Eu observava que tanto a forma de ele escrever e desenhar era conforme a linguagem verbal dele. Sim, perfeito. Perfeito. Tem outra pergunta. Agora é para você, Igor. Hoje, Igor, você tem amigos e sai com eles? Você tem uma vida social com outros amigos? Costuma Eu tenho sair uns com amigos da eles? academia, eu tenho uns amigos da academia, do prédio também, e do jiu-jitsu também eu tenho. Eu tenho uns amigos também que eu tinha da escola também. Ele ainda não chegou a ter uma Mas, vida ele tem uma rotina intensa, né? Treinos, academia, tem muitos amigos. Igor interage com o bairro inteiro. Eu não sei quem é ótimo. meu vizinho de porta, mas Igor sabe quem é. E quando eu saio, vou no elevador, todo mundo fala, é a mãe do Igor. Para vocês terem uma noção,
Leide travou aqui para mim, não consigo te ouvir. Só consigo te ver a imagem carregando aqui.